A simbologia da palavra nos atravessa, desafiando as fronteiras da subjetividade, criação e pensamento. A boa palavra nos conduz para dentro, e quando saímos, ressignificamos, transformamos. As histórias de Clarissa movem as lembranças, rompem silêncios e ganham gestos nos diálogos com Maria, convidando sua mulher selvagem a caminhar com sua ancestralidade, inspirando sua arte, narrativas de performance. O verbo disciplinado se transmuta em carne selvagem e perecível, que por se saber provisória, sabe também que voltará a ser palavra nas bordaduras da memória. Do símbolo literário à cena, diálogos com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, por Maria da Guia, atriz, arte educadora e graduada em teatro. Imagine você poder se conectar com a sua natureza instintiva, com a mulher selvagem que habita dentro de você. Mulheres que Correm com os Lobos chegou até mim por indicação de um diretor de teatro, para que eu pudesse estar fazendo um estudo da personalidade de uma personagem. No entanto, quando eu comecei a leitura, logo na introdução, eu me identifiquei bastante com a proposta da Clarissa Pinkola Estes, e eu entendi que ali seria um estudo profundo de mim mesma. Como a Clarissa fala logo no início, todos nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Ou seja, nos ensinaram desde criança, desde cedo, a nos afastar dessa natureza selvagem, com os padrões que são impostos pela sociedade. E a proposta que a Clarissa, nesse livro, é que a gente possa se reconectar com essa natureza selvagem. Como? Através de contos. Então, ela vai trazer diversos contos de diferentes culturas, ela narra esses contos, e ela traz uma explicação mais aprofundada da simbologia desses contos, para que a gente possa estar fazendo essa reconexão. Eu me identifiquei logo na introdução, mas quando eu comecei a ler os contos, para mim foi bem desafiador. Foi muito complexo a leitura. E geralmente isso acontece com algumas mulheres, da gente engaveta o livro e vai retomar depois de muito tempo, por ser considerado um livro de poder, onde os contos eles vão se revelando para você à medida que você está preparado para entendê-los, para compreendê-los. E retomei a leitura do livro durante a quarentena, no ano passado, onde, para mim, acontece um fenômeno de interiorização coletiva. E aí comecei a compreender os contos e a proposta que a Clarice trazia através de um grupo de estudo entre mulheres, com um projeto chamado Lobas em Performance, da artista performance Luciana Bolina, onde ela traz uma proposta de meditação através do conto, e através dessa condução e dessa meditação, eu parto do conto para a cena, para um processo pessoal, artístico e autobiográfico. E aí, para esse diálogo de hoje, eu trago, como, por exemplo, o conto O Urso da Meia-Lua, que está no capítulo 12 do livro. Havia uma mulher que vivia na floresta e ela estava aguardando seu marido retornar da guerra. E, finalmente, quando ela tem a notícia que ele está retornando, ela fica muito feliz, arruma toda a sua casa, prepara banquetes para o seu marido. E, quando ele retorna, ele se recusa a entrar em casa, ele rejeita os banquetes que ela prepara, porque ele está dominado pela raiva, por conta dos traumas que a guerra trouxe para ele. E a mulher fica muito triste, passa dias e o marido não volta ao normal, então ela resolve ir para o bosque e pedir ajuda a uma curandeira. Ela chega na casa da curandeira, explica a situação e pede para que ela prepare uma porção para que o marido dela volte ao normal. A curandeira se dispõe a ajudá-la, mas ela diz que precisa do ingrediente principal para essa porção. E ela não tem, que seria o pelo do urso da meia-lua. Então, a mulher teria que subir a montanha, ir até a caverna do urso e arrancar esse pelo. A mulher aceita a proposta sem hesitar, porque ela amava demais e ela queria que o marido voltasse ao normal. Então, ela vai para casa, organiza uma bolsa com várias comidas, com roupas e segue na sua jornada. Sobe a montanha
E ela sempre vai agradecendo. Agradece a montanha por ela permitir ela escalar o corpo dela. Ela passa por várias árvores e ramagens que ela tem que passar por baixo. Ela agradece às árvores por permitirem que ela passe por baixo. Então, ela atravessa pedras, ela começa a chegar num ponto mais frio da montanha, começa a encontrar com a neve, com tempestades. No meio do caminho, ela encontra pássaros escuros que pousam em seus ombros, e ela entende que aqueles pássaros são espíritos que vagam por não terem familiares. Então, ela para, ela entoa orações para aqueles pássaros, e depois ela segue sua jornada. Quando ela chega na caverna do urso, ela tenta se aproximar aos poucos. Ela deixa comida na porta da caverna, recua e observa. O urso vai lá e se alimenta e retorna para a caverna. E ela faz isso durante vários dias, colocando a comida para poder ir conquistando a confiança do urso. Então, até que chega um momento que ela cria coragem, ela vai até a porta da caverna junto com a comida e o urso encontra com ela. E o urso, ele ruge para ela de início, ele acha ela uma presa fácil, mas antes que ele a atacasse, ela começa a conversar com o urso e pede para que ele a entenda, que ela estava ali fazendo aquela gentileza com ele, porque ela precisava de um pelo dele para poder fazer uma porção para o marido dela voltar ao normal. O urso escuta, o urso reconhece, realmente ela me alimentou durante todos esses dias, e resolve ajudar a mulher. Então, ele permite que ela arranque um único pelo do pescoço dele, que é onde tem a meia-lua. Ela tira o pelo, ele ainda se enfurece um pouco, fala em uma língua que ela não entende nas palavras, mas no sentimento ela sabe o que ele quer dizer. Então, ela retorna o caminho de volta para a casa da curandeira, passando pelas pedras, pelas neves, pelas tempestades, passando novamente pelas árvores e sempre agradecendo às árvores, agradecendo à montanha por poder escalar o caminho de volta. E ela chega muito empolgada na casa da curandeira. Está aqui o ingrediente que faltava para você fazer a minha porção. A curandeira pega o pelo do urso da meia-lua e, nossa, parabéns, é realmente um autêntico pelo do urso da meia-lua. E simplesmente queima no fogo. A mulher fica abismada. Como assim? Eu fiz esse percurso todo, passei dias, enfrentei vários desafios para conseguir esse pelo, e você queima, simplesmente queima. E agora? Como é que eu vou poder ajudar meu marido? A curandeira, muito sábia, muito tranquila, olha para a mulher e pergunta: você se lembra de todo o percurso que você fez? Você se lembra do que você viu, do que você ouviu e do que você sentiu? E ela, sim, claro que eu me lembro, acabei de voltar de lá. Então, pronto, diz a curandeira. Então, volte para a sua casa e aplique tudo o que você aprendeu com seu marido. Então, essa é uma das propostas do conto que a Clarissa traz. E a Clarissa vai fazer um estudo da simbologia, né, desse conto. O importante de ressaltar, que eu comecei a compreender nesse estudo, é que quando a gente se coloca como leitor e mergulha nesse conto, a gente precisa entender que nós somos todos os personagens do conto. Então, eu entendi que naquela jornada, eu era o homem com raiva, eu era a mulher que segue na jornada, eu era a curandeira, a montanha, todos os símbolos compostos, incluindo o urso. Então, a partir desse entendimento, a Clarissa ela vai desmistificando, falando que o foco principal desse conto é a raiva, que nós precisamos ver a raiva como uma mestra e que a gente precisa adentrar nessa raiva para poder resolver questões nossas e traumas nossos do passado, porque, segundo ela, toda raiva vem de algum trauma, mesmo que inconsciente. Então, a partir desse mergulho, desses estudos, eu participei de uma meditação guiada pela Luciana Bolina, ainda no projeto Lobas em Performance, onde eu me tornei a história. Uma meditação muito guiada através de muita imaginação, uma meditação muito profunda, e eu me tornei aquela mulher que ia atrás de uma porção para poder curar a minha própria raiva. No caso, o homem, a raiva, também
me representa nessa história. E então, foi a partir dessa meditação, dessa jornada, que eu comecei a esboçar um processo criativo de uma cena. Foi a partir do mergulho no conto, das palavras, de começar a transformar as palavras em gesto, o gesto em cena, que eu comecei a compreender a proposta que a Clarissa Pinkola Estace traz para a gente no livro. Então, durante a meditação, eu fiz toda a jornada na floresta e me encontrei com o urso. Durante a meditação, nos é orientado que nós somos esse urso. E o urso, ele vem na forma da minha criança interior, da minha adolescente, da minha jovem e também da minha anciã. E aí trago como exemplo a memória da minha criança, que ela chegou, quando eu cheguei, entrei na caverna, que conversei com o urso, a minha criança falou comigo na forma do urso, e ela veio com muita raiva e me trouxe uma memória, um trauma de infância. Quando eu era criança, eu gostava muito de subir em árvore. Eu gostava de subir porque lá eu me sentia melhor, eu meditava. Era uma forma de eu usar mais a minha imaginação, por estar no alto, por estar em conexão com a natureza. Sempre gostei de árvores. E os adultos até que me achavam estranha, faziam um comentário ali, outro acolá e tudo, só que eu não me importava, eu continuava subindo em árvores. Até que um dia, um adulto chegou para mim, para minha criança na época, e falou: "Você sobe naquela árvore todos os dias para proteger a horta do seu avô?" E me chamou de espantalho. E naquele momento, eu lembro que eu me envergonhei profundamente. E eu, na minha infância, nunca mais me permitia subir nas árvores. Fiquei muito constrangida, fiquei muito triste. Então, quando a minha criança chega nessa meditação desse conto, ela não chega para mim com raiva do adulto que caçoou dela na época. Ela chega com raiva de mim. Ela chega tomando satisfação a mim. Como é que você para de subir numa árvore, para de fazer algo que eu gosto por conta da opinião dos outros? Então, era um processo que eu precisava passar por mim mesmo, de auto-perdão e de transmutar aquela desconexão que eu fiz naquele momento. Porque, como eu li aqui no início, como a Clarice fala, a sociedade ela vai fazer de tudo para nos envergonhar do nosso verdadeiro ser selvagem. E foi exatamente isso que fizeram com a minha criança. Me envergonharam porque eu subia na árvore. E essa era a forma que eu tinha de me conectar com o ser selvagem que existe em mim, com a natureza, com o meu ser instintivo. Então, a partir dessa reflexão e a partir dessa memória, eu começo a esboçar a cena para poder transmutar essa raiva dessa criança e esse trauma, né, de infância. Então, começo a focar em alguns símbolos que o conto traz. Entre os símbolos, eu trago o símbolo da curandeira, porque a Clarice ela explica que a curandeira, assim como os outros personagens, está dentro de nós. Todos nós temos uma curandeira interior e é ela que vai nos mostrar o caminho, é ela que consegue ver a nossa jornada como um todo. E é ela que vai nos dizer que não é com uma porção mágica que a gente vai conseguir resolver. É adentrando na situação e resolvendo da melhor forma que a gente possa compreender. E, nesse momento, para essa leitura, a melhor forma que eu encontrei foi através da cena. E aí tem um insight de trazer para a cena uma boneca híbrida, que é uma boneca que eu criei há alguns anos, é um processo artístico. Ela é uma curandeira, que também fez parte de um processo meu do subconsciente, de trazer a minha anciã interior. Ela é inspirada nas minhas ancestrais do xamanismo e inspirada também nas benzedeiras aqui da região, que desde criança que eu tenho o hábito de ir, minha mãe me levava para as benzedeiras, então eu também trago essa inspiração. Então eu tive o insight de trazer ela para a cena junto comigo, simbolizando essa curandeira do conto, que eu acabei de contar a história, simbolizando a mim mesma. E quando eu começo o processo de criação, começam a surgir novos símbolos, como, por exemplo, o espantalho, que vem muito forte para essa criança, né? Para essa interrupção da natureza selvagem da criança. Então, por a boneca
ser um material, né, o espantalho também é um boneco, então eu trago a boneca também com essa metáfora do espantalho, para mim me tornar o espantalho, para mim transmutar toda aquela memória e poder me reconectar de novo, trazer essa reconexão da minha criança com a minha mulher selvagem. Então, a cena Envelheço surge da inspiração nesse conto trazido no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, da editora Rocco. Algumas pessoas têm medo de envelhecer. Eu tenho medo de não dar tempo ser velha. Envelheço. Quanto mais velha eu fico, mais eu me gosto. Envelheço para espantar os meus fantasmas. Você sobe todos os dias naquela árvore para proteger a horta do seu avô? Espantalho. Eu subo para espantar os meus medos. Mas tem vezes que eu deixo eles pousarem em meus ombros. Espantalho. Envelheço. Deixei minha criança sozinha com os meus fantasmas, mas agora eu estou de volta. Eu velha, eu jovem, eu você, minha criança. Enterro os meus fantasmas e liberto-os. Transformo a raiva em luto. Transmuto o luto em fogo. Me liberto.